Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Patrícia Córdoba e eu estou bem animada para gravar esses podcasts para você, viu? E para começar, eu quero te dizer que semanalmente você vai encontrar os podcasts no Spotify e no YouTube. É só você pesquisar lá, Você é Autêntico Podcast, que eu vou compartilhar por aqui coisas do meu dia a dia, como eu lido com as situações e as adversidades da minha vida através de um bate-papo bem tranquilo. Então não espere nada muito formal por aqui, tá bom? Quem sabe, né, mais para frente as coisas se mudem. Mas por enquanto, a minha ideia é realmente compartilhar com vocês como eu pratico e experimento os conceitos do desenvolvimento humano que eu aprendi na minha profissão e aprendi nos consultórios de terapia com as incríveis terapeutas e psicólogas que eu já tive, né? Assim como todos os estudos que eu faço sobre psicologia positiva, mindfulness, neurociência, e todas as terapias holísticas que já passaram pela minha vida e que fazem muito sentido para mim. Então esse podcast é para você que sente falta de exemplos reais de como começar o seu processo do autoconhecimento e, é claro, da minha vontade de compartilhar com vocês essas minhas práticas, como eu lido com essas adversidades e te inspirar a também aprender a lidar com as adversidades da sua vida de uma forma mais leve, mais madura, mais coerente. Então a nossa vibe é essa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pega seu cafezinho, o seu tereré, se você é sul-mato-grossense, e vambora, que o papo vai ser uma delícia hoje. Inteligência Emocional, parte 3 e última parte, né, gente? Nossa, esse podcast foi um dos primeiros e eu tô muito feliz de ter falado sobre esse assunto para vocês, porque é um assunto que realmente causa um impacto muito positivo na minha vida, né, da minha família, dos meus filhos, enfim, eu acho que a inteligência emocional é algo que a gente desenvolve a partir da gente, mas que beneficia todo mundo que está ao nosso redor, né? Então esse vai ser o nosso último podcast sobre inteligência emocional. Se você ainda não escutou o podcast 1 que eu falo sobre inteligência e o podcast 2 que eu falo sobre emoções, é legal você escutar, eu acho que vai valer a pena, vai trazer mais sentido para esse. Mas, como eu já disse, os podcasts são todos independentes um do outro, são apenas assuntos que vão se complementar, tá? Então eu quero compartilhar aqui nesse podcast com vocês alguns insights, algumas reflexões que eu tenho sobre inteligência emocional. E eu espero que ele cause, no mínimo, curiosidade para você se abrir para uma nova perspectiva sobre como olhar para a inteligência emocional e, é claro, como você pode construir um caminho possível para você em relação à sua emocionalidade. Afinal de contas, a emoção é algo tão forte, tão natural em nós seres humanos, né? A emoção é uma consequência de como a gente interpreta a vida. Né? É uma coisa muito automática. Então, a gente precisa realmente aprender a acolher o que a gente sente, para poder encarar a vida com as nossas emoções em nós e não através das nossas relações, né? Não agir porque estamos sentindo a emoção, mas reconhecer que temos a emoção e dar sentido mais maduro para o que a gente faz, para as nossas escolhas. Eu realmente espero que de alguma forma esses 3 podcasts te leve para uma experiência interna, uma experiência mais autêntica com você mesma, com você mesmo, e que você possa abrir um pouquinho que seja o seu olhar em relação ao mundo externo. Como é o seu estímulo em fazer coisas por conta dos outros, né? Como, por exemplo, aquilo que você faz por conta do seu chefe, por conta do seu marido, por conta da sua esposa, dos seus filhos e amigos, né? E que realmente você consiga perceber o quanto que desenvolver a sua inteligência emocional é algo realmente poderoso para você, que é para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua calmaria interna. E aí sim, a partir desse espaço, você consegue estar em paz com você e também poderá fazer escolhas e atitudes mais conscientes, mais assertivas, mais maduras em relação a esses relacionamentos, né, sejam eles profissionais ou pessoais, que realmente são muito importantes na vida da gente. Então, aqui nesse podcast, a minha intenção não é falar de teoria, né? Não apenas da teoria, mas também da prática. Eu quero falar para você o seguinte:
que quando eu tentei desenvolver inteligência emocional pelas teorias e infinitas perguntas que me faziam, né, de como, por quê, para quê, e todas essas perguntas, né, que a gente chama de boas perguntas, né, muitas aspas, eu não chegava a lugar nenhum. Além de ficar mais ansiosa e me sentindo incapaz, né? Porque, puxa, eu não consigo enxergar, não tem resposta, na minha cabeça fica rodando sempre a mesma coisa, né? Então, para deixar mais claro, né, o que eu tô querendo dizer, seguir essas estruturas metódicas de como desenvolver a inteligência emocional realmente foi muito difícil para mim, tá? E perceber, sabe, essa coisa do que motiva o outro, quais são as emoções que o outro está sentindo, como dar entendimento para isso. Nossa, realmente foi bem desafiador para mim, tá? Ficar refletindo sobre isso era algo que eu ficava ruminando, não caminhava. Então eu quero fazer uma pausa aqui sobre esse assunto que eu acabei de falar, tá? Que eu não estou invalidando essas perguntas ou esses questionamentos. Eu só estou dizendo que eu, Patrícia, não consegui desenvolver a minha inteligência emocional por esse caminho. E que talvez você que está me escutando também não tenha conseguido ainda. E tá tudo bem, né? Talvez essa forma como a gente lê nos livros e como as pessoas que já tentaram nos ajudar nesse desenvolvimento da inteligência emocional, né? E aqui eu digo os professores, instrutores, chefes, pais, né? Por N motivos a gente não entendeu a dinâmica desse negócio de inteligência emocional, né? Então, o que eu quero compartilhar com você é que eu entendi essa dinâmica. Eu segui buscando várias abordagens, né? E é isso que eu quero compartilhar. Qual é o caminho, né, que eu encontrei? E o caminho que eu encontrei foi as emoções positivas e o mindfulness. Aí é sobre isso que eu vou falar, porque eu descobri que eu poderia estimular intencionalmente as minhas emoções positivas. Que eu poderia fazer coisas em momentos curtos do meu dia que me traziam emoções como alegria, gratidão, diversão, inspiração, admiração, orgulho, serenidade, interesse, esperança, amor, que é o que a gente chama de emoções positivas, que é uma teoria desenvolvida pela doutora Bárbara Fredrickson. Tá? Então, por exemplo, você pode observar como o céu pode te inspirar, conversar com um filho com interesse, perceber como isso te provoca o amor, né? Ler histórias de superação curtas pode te gerar admiração e por aí vai, né? Reconhecer as coisas que você já fez na vida, trazendo orgulho, né? Até se vocês me pedirem, depois eu posso fazer um podcast só com essas dicas. É só vocês pedirem que eu penso no assunto. Tô doida para vocês me pedirem assuntos aí para eu poder gerar conteúdos para vocês que realmente interessam vocês para ajudar vocês no dia a dia, viu? Mas enfim, voltando aqui no nosso assunto das emoções positivas, você pode ir descobrindo aí na sua vida como gerar emoções mais positivas também. Porque elas que nos conectam, né, com as pessoas, com a gente mesmo, com o universo, né? Então essa foi a forma mais leve que eu encontrei de começar a permitir que emoções mais positivas aparecessem na minha vida, aprendendo a lidar com ela, né, para encarar a inteligência emocional a partir de um espaço mais positivo, de uma forma mais leve. Mas é claro que eu também precisei aprender a lidar com as emoções negativas, porque realmente elas aparecem e elas não é que elas sejam negativas, né? Mas são emoções que são desagradáveis de sentir. Ninguém tem prazer em sentir medo, raiva, né? Enfim. E aí eu precisei lidar com isso aí também. E só que quando você tem um lado positivo mais abastecido, fica menos desagradável você lidar com essas emoções de insegurança, de medo, de essa coisa da gente não se sentir capaz, sabe? Da gente se sentir irritada com as coisas. Então fica mais fácil quando você tem dentro de você isso mais equilibrado, né? Então, para que eu pudesse perceber essas emoções não tão agradáveis, eu comecei apenas a reconhecer o que eu estava sentindo. Né? Reconhecer as minhas necessidades, os meus limites, os meus valores, né? Tudo isso foi ajudando nesse autoconhecimento, mas intencionalmente não alimentar essas emoções, porque eu percebia que quanto mais eu estava com elas alimentadas, agindo, né, através delas, eu não me tornava uma pessoa produtiva. E intencionalmente, quando eu alimentava as emoções mais positivas, eu sentia que eu ficava mais expandida, né? Que as emoções que eu sentia ali fazia eu ficar mais madura, com escolhas mais assertivas. Então eu fui alimentando mais isso.
E naturalmente isso começou a fazer um contrapeso dentro de mim. Eu comecei como se eu estivesse mostrando para mim mesma que existem outras formas de resolver situações conflituosas, né? Que não é brigando, xingando, se descontrolando para ser vista ou tendo que gritar, né, para você poder ser respeitada. Então, eu, Patrícia, realmente acredito que esse conhecimento das emoções positivas e das emoções não tão agradáveis, né? Nomeá-las e ter intenção em alimentar e nutri-las é muito importante, né? Porque esse processo ele permite que a gente perceba que a gente não precisa ficar presa nelas, né? Que a gente começa a perceber que nada é fixo, nem as emoções e nem os pensamentos, né? E que nem mesmo assim, sabe? Essas situações que acontecem na vida da gente que a gente não curte muito e nem as que a gente curte muito, também é para sempre. Né? A gente para de dar essa coisa do é sempre assim, isso sempre acontece comigo, né? A gente começa a abrir mão dessa forma interna que a gente tem de colocar permanência eterna sobre todas as coisas como se elas fossem para sempre boas ou para sempre ruins, né? É sair desse conceito mais generalista e começar a perceber mesmo momento a momento, sabe? Saber que acontece coisas boas e ruins o tempo todo e que a gente pode lidar com elas e que tá tudo bem que seja assim agora, né? E que eu posso alimentar intencionalmente o meu interior com o que eu escolher ali naquele momento. E eu escolho emoções e pensamentos mais positivos, né? Que é isso que me ajuda a encontrar soluções mais assertivas, sem me culpar, sem culpar os outros e trazendo mais produtividade para aquilo que eu estou vivendo. Então, essa é a experiência, né, que eu tive, que ao me comprometer a produzir mais emoções positivas na minha rotina e acolher as emoções mais desagradáveis, eu fui cultivando elas como um jardim, né? Eu fui permitindo que cada uma delas aparecessem, nomeando e cuidando de cada uma do jeitinho que elas eram ali e do jeitinho que era possível para mim lidar com elas. Então, a raiva eu sinto, né? Quando ela é sentida, eu transformo ela em ações firmes. A alegria, quando eu sinto, eu cultivo para eu poder visualizar além do que é possível. O medo, eu sinto e eu avalio o quanto eu posso caminhar respeitando os meus limites, principalmente os limites do meu corpo. A tristeza, ela aparece para eu ir ajustando os meus planos. Cada orgulho que eu sinto reafirma o caminho e a esperança sempre me mantém em pé. E por aí vai, né? Então é um jardim de emoções que a gente vai cultivando. E eu consigo perceber a mudança de chave virando dentro de mim, sabe? Eu percebo que eu estou me transformando, porque é algo que a gente vai fazendo sempre. E a grande sacada quando a gente inclui o movimento mais positivo no desenvolvimento humano é que a gente olha mais para as nossas luzes e não somente para as nossas sombras, sabe? E aí a gente não fica presa nas sombras, mas sim a gente olha a dimensão completa das emoções que tem dentro de cada um de nós. Então eu, Patrícia, desenvolvo essa inteligência emocional há 5 anos. E é claro que há 5 anos atrás a minha inteligência emocional era bem abaixo da que eu tenho hoje, né? E eu fiz isso através desse movimento que eu contei para vocês, trazendo entendimento para as sensações do meu corpo, através dessa pegada do mindfulness, né? De simplesmente reconhecer os pensamentos, as emoções, as sensações corporais, que é muito isso que a gente aprende, é um treino que a gente faz para a gente estar no momento presente, ancorado no nosso corpo e realmente sentindo aquilo que a gente está sentindo, né? E a gente ter essa dimensão, né? Que todas as minhas emoções estão no meu sistema e que tá tudo bem eu sentir exatamente o que eu sinto. E que eu posso provocar novas emoções em momentos escolhidos por mim. O controle está comigo, não com as minhas emoções. E quando eu experimento uma emoção e eu tomo consciência dela, que ela pode se transformar momento a momento, elas vão se alterando instante a instante, minuto a minuto, dia a dia, semana a semana, nada é permanente. Então, eu espero que você tenha pensado no assunto, em quais são as ações que você pode planejar diariamente para produzir emoções mais positivas aí dentro de você, para poder trazer um autoconhecimento mais leve, né? E eu também quero te convidar a conhecer a meditação Mindfulness.
Você pode acessar mais informações sobre ela no meu Instagram, lá eu dou várias dicas de leitura, de práticas diárias sobre ela. E tem também um curso que você pode fazer comigo. Na verdade, não é um curso, é um programa de 8 semanas em que a gente treina junto essa prática de estar com presença, percebendo o que está acontecendo no nosso corpo, através das nossas sensações, nomeando as nossas emoções, percebendo os nossos pensamentos, tá bom? E também, é claro, não se esqueça de compartilhar e curtir, tanto no Spotify quanto no YouTube. E sempre que puder, me deixa um comentário sobre como esse conteúdo pode estar te ajudando, né? E o que você quer ouvir por aqui. Isso contribui muito por esse movimento aqui de produção de conteúdo que eu faço com o maior amor e carinho para vocês, tá bom? Então, um beijinho, até semana que vem com mais conteúdo aqui no nosso podcast.